Bom, galera, neste vídeo nós iremos resolver o exame de Química 1 da UEM de 2023. Então é isso, vamos! Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso. Bom, galera, nós temos aqui o exame de Química 1 2023. Então, temos a primeira questão, assim diz: a cinética química é a área da química que se dedica ao estudo da velocidade das reações. Analise os processos em relação à cinética química. Quando o carvão está iniciando a sua queima, as pessoas ventilam o sistema para que a queima se propague mais rapidamente. Um comprimido efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. Analise alternativas que contêm os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas nos processos descritos em 1 e 2, respectivamente. Ok, nós temos que analisar os fatores que vão influenciar a velocidade das reações químicas nos processos descritos em 1 e 2. Neste caso, aqui e aqui. Quando nós formos a verificar muito bem, nós temos aqui o carvão e o comprimido. Ambas substâncias estão no estado sólido, ok? Então, uma das coisas ou um dos fatores que influencia nas velocidades das reações químicas, tal como nós vimos nas nossas aulas anteriores sobre os fatores que vão influenciar na cinética química, temos a superfície de contacto. A superfície de contacto é um dos grandes fatores que vai influenciar na velocidade das reações quando nós estamos a falar de substâncias sólidas. Só se fala de superfície de contacto, meus senhores, quando estamos a falar de substância no estado sólido. E depois temos a concentração, ok? E a concentração, meus senhores, como nós vimos nas aulas anteriores, é a dispersão das partículas desse soluto numa quantidade da solução. No entanto, vejamos aqui, temos o comprimido, vai ser dissolvido rapidamente e ele vai se dispersar. Logo, podemos subentender que está relacionado com a concentração. Mas fora da concentração, nós temos o estado sólido. Este estado sólido ou seja, o estado sólido, só fala-se de estado sólido quando estamos perante a superfície de contacto. No entanto, nós vamos ficar com a alternativa A. E a questão 42. A questão 42, na verdade, diz que se nós formos a duplicar a concentração do N, a velocidade de formação do O quadruplica. E, duplicando a concentração do M, a velocidade da reação não é afetada. Então, a equação da velocidade dessa reação é... Temos aqui... considera a reação M gasoso mais N gasoso para formar o O. Observa-se experimentalmente que duplicando a concentração do N, a velocidade de formação de O quadruplica. E duplicando a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. Muito bom, meus senhores. Quando se faz uma experiência, o que vai determinar a velocidade, ou seja, a equação da velocidade de uma reação, é o experimento, não a reação assim como tal descrita. Então, nós vamos transcrever o que? A reação, ok? E depois vamos começar a interpretar. Então, para poder extrair a equação da lei da velocidade, vamos dizer a velocidade é igual à concentração dos intervenientes no sistema vezes a concentração do outro reagente. Então, está aqui a equação da lei da velocidade extraída, então vamos a isso. Então, assim diz o enunciado. A velocidade de formação, ok, se nós duplicarmos a concentração deste aqui, a velocidade de formação do O quadruplica. Se quadruplica a formação deste O, significa que, em termos de coeficiente estequiométrico, o N é 2. E nós sabemos que se o N aqui é 2, então significa que o índice, ou seja, o expoente, vamos ter o expoente 2. E, duplicando a concentração do M, ok? A velocidade da reação não é afetada. Então, se nós formos a duplicar a concentração do M, a velocidade desta reação
dessa segunda reação aqui que vai surgir, dessa segunda reação, não vai ser afetado. Então, isso significa o quê? Significa que a velocidade 2 vai ser igual à concentração, ou K, ou a constante, a concentração do M elevado a zero. Pois, quando nós formos a duplicar, não é afetado. Ok? Se formos a duplicar essa concentração, não é afetado. Então, nós vamos ter aqui o N, ok? Ao quadrado. Traduzindo, a velocidade 2 vai ser igual a K vezes isto. Vamos simplificar, fica 1. A concentração do N ao quadrado. Então, ficamos com essa expressão. Muito bom. Isso que nós podemos verificar na alternativa B, de bônus. Aqui a questão 43, né? A questão 43, vamos direto à questão. Diz o seguinte: no gráfico estão representados os seguintes caminhos da reação, na presença e na ausência de catalisador. Lembrando que o catalisador vem facilitar o caminho das reações químicas. Ou seja, as reações químicas, para além de serem mais prolongadas, o catalisador vai facilitar a ocorrência das reações químicas. Por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico que tem catalisador, porque ele o caminho dessa reação é muito curto. Então, vamos lá a isso. Um aluno, ao analisar esse gráfico, fez as seguintes afirmações a respeito da reação D mais G para formar J. Neste caso, se é um aluno a fazer essas afirmações, tudo que é afirmação, meus senhores, tem que ser julgado. O Z representa a variação de entalpia dessa reação. Estamos aqui com o Z. A variação de entalpia, meus senhores, é lembrar que a variação de entalpia das reações, a variação de entalpia de uma reação vai ser o somatório das entalpias dos produtos menos o somatório das entalpias dos reagentes. Então vamos lá ver isso. O Z representa, sim senhora, a variação de entalpia, pois nós temos aqui os reagentes e temos aqui os produtos. Então essa é a variação. Temos aqui a afirmação 2. Isso representa a energia de ativação dessa reação na presença de um catalisador. Lembrando que a energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação possa ocorrer. Então, o Y, vamos lá, este Y é este. Então, o que é isso de energia de ativação? Meus senhores, a energia de ativação vai ser igual à energia do complexo ativado menos a energia, ou seja, a entalpia do reagente. Vamos lá ver se isso corresponde, na verdade, o que é dito aqui na afirmação, que é o Y. Então, temos aqui, estamos a ver, ok? Aqui é o complexo ativado e temos aqui, ok? Então, temos aqui a entalpia dos reagentes e temos aqui a energia do complexo ativado. E sim, senhora, isso vai corresponder àquilo que nós chamamos de energia de ativação, na presença, sim senhora, do catalisador, como nós estávamos a referir logo no início da resolução. Agora vamos lá à afirmação 3. X e Z representam a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador. Vamos lá ver o X, ok? E o Z. Mas a energia de ativação, meus senhores, é representado pelo sinal, ou seja, contempla aqui o sinal de subtração, não este sinal de adição. Logo, temos aqui uma afirmação errada. Temos aqui a afirmação 4. Essa reação corresponde a um processo endotérmico. Ok, para que seja um processo endotérmico, primeiro vamos lá lembrar o que é o processo exotérmico. Imaginemos que na nossa panela temos muito calor. Obviamente que esta panela vai liberar aquele calor. E sempre que nós formos a tocar a panela, essa panela, meus senhores, vai liberar o calor. Ou seja, nós vamos sentir que essa panela está a aquecer. Ou seja, se nós temos reagentes com maior energia, então esses reagentes, é claro, meus senhores, que vai liberar o calor. Certo? Então, o contrário já é um processo endotérmico, pois esse aqui é um processo exotérmico.
Então, o contrário disto é um processo endotérmico. Vamos lá ver. Se os reagentes tiverem maior energia, então estamos perante um processo exotérmico. Essa reação corresponde a um processo endotérmico. Vamos lá ver se os reagentes, na verdade, têm pouca energia em relação aos produtos. Vamos lá ver aqui. Temos aqui os reagentes. Os reagentes, eles possuem mais energia que os produtos. Logo, estamos perante um processo exotérmico e não um processo endotérmico, como explicam aqui nessa afirmação. Logo, nós vamos ficar com a afirmação que contempla o estudante acertou nessa e essa afirmação. É isso, galera. Vamos já lá à questão número 44. Nós temos aqui a questão 44. Diz o seguinte. Das alternativas apresentadas abaixo, qual pode aumentar a quantidade de oxigênio no equilíbrio químico reduzido pela reação? Nós temos 2NO mais oxigênio para formar o 2NO, com a variação de entalpia negativa, ou seja, a variação de entalpia menor que zero. Então, eles querem saber muito mais o que vai aumentar, qual dos fatores, o que nós podemos fazer para poder aumentar a quantidade de oxigênio neste equilíbrio. Então, se nós formos adicionar o NO aqui, temos que verificar esse sistema como um sistema assim, né? 2NO2. Ok, imaginemos que aqui tenhamos um tanque, ok? Temos um tanque em que esse tanque aqui estabelece uma comunicação com este outro tanque, com este recipiente. Imagine se nós formos adicionar a quantidade disto. Então, significa que este líquido que está aqui neste compartimento vai ter que se deslocar para este lado. E nós não precisamos disto, nós precisamos de aumentar a quantidade disto. Então, se nós formos adicionar o NO nesse sistema, então o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formação do NO2. Então, se nós formos a remover esse senhor aqui, se formos a remover, ok? Então, se formos a remover, lembrem que estamos esperando um equilíbrio. Se formos a remover esse, então significa que o líquido que está aqui, para promover o equilíbrio, vai ter que se deslocar para esse lugar para esses líquidos estarem em concentrações iguais. Então, nós não precisamos disto aqui, nós precisamos de aumentar isto. Muito bem. Depois temos diminuição do volume, ou seja, o aumento da pressão. Lembram daquela forma do PV é igual ao RNT, em que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se nós formos a aumentar a pressão, diminuímos o volume. Essa fórmula de Clapeyron vai nos deduzir isso. Então, nós temos que dizer, se nós formos a aumentar a pressão, e se nós formos a aumentar a temperatura, se nós aumentarmos a temperatura, o aumento da temperatura vai favorecer as reações endotérmicas. Ora, vejamos que a reação aqui tem o ΔH negativo. Se tem o ΔH negativo, isso significa que essas reações aqui estão a liberar energia. Se liberam energia, se aumento da temperatura, se nós estivermos a aumentar a temperatura, vamos favorecer o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. O aumento da temperatura, vamos favorecer a reação endotérmica. Se esta reação, no sentido da formação do NO2, é uma reação direta, então é uma reação exotérmica, então esta reação aqui é uma reação endotérmica. Então, se nós formos aumentar a temperatura, vamos deslocar o equilíbrio neste sentido aqui. E logo vamos aumentar a quantidade de oxigênio. E assim ficamos com a alternativa C. Temos aqui a questão número 45, diz o seguinte. Um mol de hidrogênio é misturado com uma mol de iodo no recipiente de 1 litro a 500 graus, onde estabelece-se o equilíbrio segundo a reação. Hidrogênio gasoso, ok? Mais o iodo gasoso para formar 2 moles de iodeto de hidrogênio, também no estado gasoso. Se o valor da constante de equilíbrio, que é o nosso kC, for igual a 49, a concentração do iodeto de hidrogênio no equilíbrio em mol por litro será. Muito bem, para poder resolver essa equação é necessário nós lembrarmos da construção da tabela. Primeiro, para construir a tabela, nós temos que ter os intervenientes, que é o hidrogênio, ok? E também vamos ter outro interveniente, que é o iodo. Vamos ter outro interveniente, que já é nos produtos, que é o iodeto de
hidrogênio. Ok, vamos ter o início, vamos ter o percurso da reação, vamos ter o estado de equilíbrio. Temos três componentes que nós vamos ter que trabalhar com eles. Muito bem. No início, nós podemos observar que iniciamos aqui com 1 mol. Aqui vamos iniciar com 1 mol. Já que o volume que nos dão é 1 litro, ok? Isto aqui vai ser 1 mol por litro. Ou seja, a concentração do hidrogênio, neste caso seria número de mol sobre o volume. Ou seja, podemos levar os dados que é 1 mol sobre 1 mol. Isto aqui vai dar 1 mol por litro. Aqui, meus senhores, temos que colocar as unidades em mols por litro, pelo risco de nós não acertarmos lá no fim. Aqui foi uma coincidência ser 1, porque aqui poderiam nos dar 2 litros, ok? Poderiam nos dar 2 litros, mas desta vez eles nos dão 1 litro, só para facilitar o nosso cálculo. Já que a reação está a iniciar, aqui temos 0, não formamos nada quando a reação está a iniciar. Agora, no desenvolvimento da reação, nós temos que fazer a diferença do início, ou seja, vamos dizer que isto está a ser consumido uma certa quantidade, multiplicado a esta quantidade que temos no início. E também aqui temos que subtrair esta quantidade que está sendo consumida, multiplicando com esta quantidade que está sendo, que iniciou. Agora, aqui, meus senhores, lembram que lá na reação nos deram 2. Vamos ter mais x, mas lembrando que nós lá nos coeficientes da reação nós temos o 2, então temos que multiplicar com 2 aqui, certo? Então, vamos deixar assim. Então, no estado do equilíbrio, o que nós vamos ter? Isto somado a isto, isto somado a isto, isto somado a isto. Então, vamos ter 1 menos x. Isto somado a isto, vamos ter 1 menos x. Isso somado a isto, vamos ter simplesmente 2x. Muito bem. Então, já temos aqui o estado do equilíbrio. Depois disso, vamos direto para a expressão do KC. A concentração dos produtos sobre os reagentes. Neste caso, vamos ter a concentração do iodeto de hidrogênio ao quadrado sobre a concentração do hidrogênio vezes a concentração do iodo. Neste caso, vamos lá substituir com os dados que nos deram aí. Vamos ter isto. Neste caso, 2x aqui ao quadrado sobre o 1 menos x, tudo isto ao quadrado. Pois isto é a mesma coisa, né, que nós obtemos aqui. Logo, vamos colocar isso ao quadrado. Lembrar que nós podemos colocar isso de uma forma matemática. Fica 49, podemos dizer assim, né, sobre 1 menos x. Tudo isto ao quadrado. Lembrar que o 7 ao quadrado é 49. Então, aqui vamos ter 2x sobre 1 menos x, ok, ao quadrado. E podemos simplificar isto com isto. E ficamos com 7 igual a 2x sobre 1 menos x. Simplificando isso, vamos ter produtos meios, produtos extremos, só para facilitar a nossa vida. Ficaríamos com 7, ok, menos 7x igual a 2x. Meus senhores, então vamos ter que isolar o menos 7x. Então, vamos ter que isolar o 7. Então, vamos ter que ficar com 2x menos mais 7x. Então, 7 vai ser igual. Quando é que dá isto? Vamos ter, neste caso, o 9x. Então, o x vai ser igual a 7 sobre o 9. Então, onde nós temos o 7 sobre 9, vamos substituir naquilo que nós precisamos, lá na nossa equação. Ou seja, no valor correspondente ao iodeto de hidrogênio. Temos aqui 2x, ok? Temos aqui o 2x. Vamos lá substituir. Isso corresponde, meus senhores, à concentração do iodeto de hidrogênio. Então, vamos ter o iodeto de hidrogênio vai ser igual a 2 vezes o 7 sobre o 9. A concentração do iodeto de hidrogênio no equilíbrio, neste caso, vai ser 14 sobre o 9. E ficamos assim. E vamos procurar essa opção. Então, meus senhores, vamos procurar a opção que corresponde ao 7 sobre 9, que corresponde, assim, à concentração do iodeto de hidrogênio nessas opções. E assim ficamos com B de bônus a seguir. Vamos. Número 46, temos aqui a opção que diz, imagine, né? Vamos lá imaginar, né, que esse é o nosso equilíbrio, que temos o hidrogênio, não é? Mas o oxigênio, isto em equilíbrio com a água. Muito bem. Imagine que temos também aqui um recipiente. Isto aqui está num dado recipiente e isto aqui está num outro recipiente. E esses recipientes se comunicam. De repente, vê-se que o equilíbrio está a se deslocar para este lado. O que está a acontecer? Será que está a aumentar a quantidade de água? Não, obviamente que não. Não está a aumentar a quantidade de água. Está a diminuir a quantidade de água. Pois o sistema está a se deslocar para este lado. Não faz sentido, de repente estamos a ver que a água está a deslocar, ou seja, o sistema está a deslocar para cá, para a esquerda neste caso, e dizer que está a aumentar a quantidade de água. Não.
está a diminuir a quantidade de oxigênio ou a concentração de hidrogênio? Não. A concentração de hidrogênio poderá estar a diminuir. A diminuição da concentração de oxigênio. Quando o sistema desloca-se para esse lado, não está a diminuir. Pelo contrário, está a aumentar a quantidade ou seja, a concentração do hidrogênio. Aumento da concentração de hidrogênio. Vamos ver. Se o sistema desloca-se para a esquerda, a quantidade de hidrogênio, obviamente, que vai aumentar. A manutenção do sistema, ou seja, da concentração de água, não faz sentido. A água ela estará a diminuir, pois o sistema estará a se deslocar para o lado esquerdo. Vamos lá para a questão número 47. Dos dados dos equilíbrios químicos abaixo, temos este equilíbrio, este equilíbrio, este equilíbrio. E temos também este equilíbrio. Em quais destes equilíbrios a compreensão favorece, ok? A compreensão, ou seja, a redução do volume favorece a reação direta. Neste caso, a reação no sentido direto. Então, aqui estamos a falar de pressão. Lembrando que a pressão, quando nós formos aumentar a pressão, vamos aumentar, ou seja, o equilíbrio vai se deslocar no sentido do local onde temos menor número de moles. Vamos lá analisar. Aqui, eles querem que a reação se desloque. Então, para que a reação possa se deslocar para a direita, nós temos que verificar onde que, nessas todas as direções, temos menor quantidade de número de moles nos produtos, pois dizem que a reação deve se deslocar para a direita. Neste caso, temos que verificar nos produtos onde que temos menor número de moles. Ok, vamos a isso. Temos aqui 3 e aqui 2. Logo, isto aqui sai fora de questão porque a primeira alternativa temos maior número de moles nos produtos. E nós sabemos de antemão que a reação só pode se deslocar quando se trata de pressão no local onde temos menor número de moles. Aqui vamos lá verificar. Temos 2 moles contra 1 mole. Neste caso, aqui a reação vai ter que se deslocar para a esquerda. Logo, sai fora da questão. Aqui nós temos 9 e... Desculpa, aqui nós temos 10 e aqui temos 9. Logo, aqui a reação vai ter que se deslocar para a esquerda. Logo, não temos nenhuma alternativa aqui. Virando aqui o nosso enunciado, nós temos aqui 2 e 1. Logo, a reação desloca-se para a esquerda. Temos aqui 1 mole. Os sólidos não são afetados no equilíbrio químico. Logo, isto sai fora de questão. Isto aqui sai fora de questão. E aqui nós temos 0 número de moles e aqui temos 1. Logo, a equação, ou seja, a reação desloca-se para a esquerda. E, verificando aqui nas alternativas, não temos nenhuma opção. Indo para a questão número 48, ao analisar um determinado sumo de tomate, um técnico determinou que a sua concentração de hidrogênio é igual a 0,001 moles por litro. O pH deste sumo de tomate é... Meus senhores, para poder calcular esta questão é muito simples. Nós temos aqui a nossa concentração dos hidrogênios. Muito bem, nós temos aqui a concentração dos hidrogênios que nos dão... Diz, a concentração dos hidrogênios vai ser igual a 0,001 moles por litro, certo? E lembrar que esses parênteses retos nos indicam sempre a concentração molar. Eles querem saber qual é o pH. Uma questão muito simples. Lembrando que o pH é igual a menos logaritmo da concentração dos hidrogênios. Ok? O pH vai ser igual a menos log da concentração dos hidrogênios, que é 0,001. Ok? pH vai ser igual a menos logaritmo de... Transformamos isso em notação científica, só para facilitar a nossa vida. Fica 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, fica o pH é igual. Ok, isto tudo aqui vai ser... Isto tudo aqui podemos considerar que seja 0. Ok? Então, neste caso, podemos dizer 2 menos 0. pH é igual a 2. E vamos nas nossas alternativas de resposta e verificamos que temos a opção A. Aqui a questão número 49, ainda sobre este negócio das soluções. Para preparar 1,2 litros de uma solução 0,4 moles por litro de HCl, ácido clorídrico, a partir do ácido concentrado, 12 moles por litro, o volume de água em litros a ser utilizado será... Neste caso, estamos a ver que aqui estamos perante uma solução concentrada e nós precisamos de preparar uma solução. E uma solução, meus senhores, normalmente deve ser uma solução saturada. Guardem isso, tem que ser uma solução saturada. Ok, extraindo os nossos dados, para preparar, ok, o volume de
1,2 litros. Então, vamos ter volume 2, porque é o que nós precisamos preparar. Fica 1,2 litros de uma solução de ácido clorídrico concentrado. Esta solução de ácido clorídrico tem uma concentração de 0,4 moles por litro, meus senhores. E a partir, temos que preparar isto, ok? A partir, ok? Do ácido concentrado, ok? Deste ácido concentrado, que é uma concentração inicial, nós vamos dizer concentração 1, de 16 moles por litro. O volume de água em litro a ser utilizado, o volume, não é? A ser utilizado, qual será? Então, aqui está bem evidente que eles querem o volume que eles vão adicionar, meus senhores. O volume que eles vão adicionar. Mas para calcular o volume que vai ser adicionado, vamos dizer o volume 2 menos o volume 1. Essa é a fórmula, meus senhores. Essa é a fórmula. Então, vamos lá. A nossa resolução. Mas nós, antes da nossa resolução, é importante lembrarmos, ok? Temos aqui dados e fórmulas. Ok? Então, é importante lembrar que, tratando isto de preparação de uma mistura, ou seja, a diluição, nós vamos recorrer à fórmula de diluição que diz a molaridade 1 vezes o volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Então, vamos aí para a substituição. Nós temos aqui a concentração 1, que é 16, vezes o volume 1, que não conhecemos, depois igual ao volume 2, que é de 1,2 vezes a concentração 2, que é de 0,4. Então, calculando isso, vamos ter o volume 1 igual a 12 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 1. Estamos a transformar isso em notação científica. Isto aqui vai para aqui, 16. Isto vai para lá. Volume 1 vai ser igual. Temos aqui 12 vezes 4, ou podemos simplesmente simplificar isso. Ou mesmo multiplicar, mas é mais fácil simplificar. Fica 12 vezes... Então fica 12 vezes 1 sobre 4, que é a divisão disto. E depois nós temos aqui 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 fica 3 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o volume 2 é este, o volume 1 é este. Este volume 1, meus senhores, não é o volume que eles estão a precisar ali. Temos que encontrar o volume que vai ser utilizado para poder achar a nossa solução. A solução que está nas óptimas condições para ser usada, ou seja, a solução saturada, meus senhores. Então, nós vamos substituir o volume que nós vamos usar, o volume que nós vamos adicionar, vai ser igual ao volume 2 menos o volume 1, ok? Então, vai ser o volume adicionado, vai ser igual ao volume 2, ao 1,2, menos o volume 1, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Ok, então vamos ter volume 2, o volume adicionado vai ser igual a 1,2 menos 0,03. Então, fazendo a subtração disso, fica 1,2 menos 0,03. Então, isto vai ser 7, e aqui vai ser igual a 1, e isto vai ser 1. Então, vamos ter aqui o volume adicionado igual a 1,17. Vamos ver se temos essa opção na alternativas de resposta. Então, ficamos com a alternativa E. Ok? Temos ali o número 50. Assim diz. Na temperatura ambiente, a constante de ionização do ácido acético, ok? A constante de ionização do ácido acético é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Qual é a molaridade da solução? Qual é a molaridade da solução onde o ácido se encontra em 3% dissociado? Ou seja, qual é a molaridade da solução onde o ácido se encontra 3% dissociado? A dissociação deste ácido é 3%, meus senhores. É 3%. Então, se a dissociação deste ácido é 3%, ou seja, temos que verificar aqui, neste caso, qual é a fórmula que vai relacionar essas três, essa é a fórmula que vai relacionar esses nossos três dados, ok? Então, nós temos que dividir isto por 100, ou seja, 3 por 100, para nós trabalharmos melhor aqui. Então, introduzindo esses nossos dados, vamos ter aqui 1,8 igual, isto dividindo por 100 fica 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui vamos ter
3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a concentração molar, que não nos deram ali no nosso problema. Então, vamos ter que isolar a concentração molar. Vamos ter 1,8 sobre 3 vezes 10 a menos 2. Caminhando, vamos ter 18 vezes 10 a menos 1 sobre... Lembrando que aqui, ok? Aqui é elevado a 2 e aqui também é elevado a 2. Então, vamos ter 3 vezes 10 elevado a menos 2, isto elevado a 2. Concentração molar vai ser igual a 18 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 9, porque 3 ao quadrado dá 9, vezes 10 elevado a 4.